Olá, pessoal. Nós estamos aqui só para lembrar do quarto episódio do podcast Vencendo o Divórcio, quarta-feira agora, 9h30 da noite. Nós vamos ter um assunto, um pensamento. Assim, será que o seu pensamento se tornou uma convicção? O problema é que muitas vezes a pessoa, ela faz de um pensamento uma convicção. E a gente vai destrinchar isso aí na quarta-feira, né? Às vezes é isso que está acontecendo, a pessoa não sabe, não percebe, não percebeu ainda, mas vai ver na quarta. E o casal? O casal que vai estar conosco, tem aqui detalhes desse casal, você vai ver, inclusive aí, um pouquinho já que eles adiantaram a história deles pra gente, mas antes de chegar ao divórcio, a separação, eles se separaram. Ele ficou 6 meses dormindo no sofá. Vamos ver. Antes de separar, de colocar ele pra fora de casa, foram aproximadamente de 6 a 7 meses ele dormindo no sofá, né? Porque a gente já não se entendia mais, a gente não conseguia mais conversar. Então era algo realmente muito conturbado. Então assim, a gente priorizava as aparências. A única coisa que estava sustentando nosso casamento era realmente mantendo as aparências. Porque entre nós dois, o diálogo era uma coisa impossível. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, e ela fala também, tem uma outra parte que ela fala aqui, que as brigas eram constantes porque não eram resolvidas. Então, haviam brigas, pequenas brigas, mas aquilo não era resolvido, então se tornava constante, porque estava sempre voltando ao mesmo problema. E eram brigas constantes, mas eles nunca imaginavam que fosse chegar a esse ponto, porque eles se denominavam o casal rede social. Casal rede social. Olha só uma das fotos. Olha, quem poderia pensar ou dizer que esse casal, de uma das fotos, era um casal que estava na rota do divórcio. Então, eles só tinham vida na rede social. Uma vida fake, Fake. né? Fora da rede social, briga constante. E esse, você falou agora, né? O que muitos casais têm em comum é justamente isso. Brigas que não são resolvidas. Quer dizer, o casal brigou por algum motivo e depois fica de mal, depois volta a conversar e não toca naquele assunto, só que aquilo ali vai se somando. E um monte de coisinha, de coisas pequenas, se torna uma coisa muito grande depois, né? Explode, como no caso deles, que ela arrumou as malas dele e jogou na rua. Ele não imaginava. E olha o que ele fazia quando ela tentava falar, quando ela tentava conversar, quando ela tentava resolver o que não tinha sido resolvido na discussão anterior. Olha aí. Então, assim, nossas brigas, elas estavam sendo foi mágoas que foram ficando. Problemas que não eram resolvidos, que foi se acumulando. Porque eu tentava falar com ele, tudo que eu tentava falar, ele interpretava como cobrança. Então foi ficando exaustivo e ele tinha o hábito de pedir desculpa. Tudo ele pedia desculpa. Eu chegava até a falar assim com ele, é muito bom, né? Depois que inventaram a desculpa, a pessoa ofende o outro a troco de nada e é só pedir desculpa que tá resolvido. E aí a gente passava por cima, assim, deixa pra lá. Pra não ficar tão desgastante, a gente deixa pra lá. Então era pedido de desculpa, era agrado, era presente, era sair, porque a gente conseguia conversar alguma coisa quando a gente estava fora, quando a gente estava junto com amigos, quando a gente estava bebendo, e aí a gente tinha essa alegria momentânea. Mas quando entrava no carro, entrava dentro de casa, acabou. Tá vendo? A defesa, né? O ataque e defesa, que é outra coisa que não funciona, né? Vai querer conversar e a pessoa se faz de vítima, ou então você cobra demais, você está cobrando. Ao invés de tentar resolver, fica tentando convencer a outra pessoa que ela está errada, ou que ela está exagerando, ou que ela está cobrando demais. Devolve o problema para outra pessoa. Ela traz, olha, está aqui o problema para a gente resolver. Ele pega o problema e devolve maior ainda. Gera mais mágoa e revolta, né? Fora as frases que nunca a gente deve falar dentro do casamento, né? Tipo, você nunca muda. Uma coisa tão simples, mas que destrói a pessoa por dentro. Você nunca muda. Vamos falar isso aí também nesse podcast, porque isso acontecia com o casal. Na cabeça dela, assim, ele nunca ia mudar, porque ele era muito mentiroso. Olha, o podcast dessa quarta-feira tá forte, hein?
ele era muito mentiroso. Olha só uma das situações. Inclusive, uma das primeiras mentiras dele foi uma situação que ele saiu com amigos. Quando ele chegou, eu sentindo o cheiro de álcool, perguntei pra ele se ele havia bebido. Ele falou, não bebia. Eu falei, tem certeza? Ele, tenho certeza, eu não preciso mentir. E daí, quando nós entramos no carro, fomos pra casa, tava tendo uma blitz na BR. Eu falei, que bom que você não bebeu, porque eles vão parar a gente. Então, ele parou o carro e falou assim, não, eu bebi um copo. Eu falei, se foi só um copo, não tem problema, não vai dar nada. Aí ele, não, eu bebi foi 2. Eu falei, se a gente continuar, foi 2, 3, 4 garrafas. Então, daí foram vindo as desconfianças. Então, foi ficando desgastante, porque tudo que ele falava pra mim era mentira e foi perdendo o sabor. Olha só, que situação, né? Que situação de tanta mentira. E ele era um mentiroso quanto mais. A mentira para ele já fazia parte da vida dele. Até que chegou a traição, e quando chegou a traição, então ela fez as malas e não quis mais ele em casa. Mas antes da traição chegou no pior, né? Que foram 7 meses dormindo no sofá, ele no sofá e ela no quarto. Quer dizer, mesmo quando a coisa piorou, que muitas vezes o casal está assim, na rota do divórcio e não percebe. Principalmente o homem, ele não imagina que ele está construindo o divórcio dele. Ele não imagina que ele está deixando a esposa dele sufocada, cheia de mágoas, é como uma panela de pressão que vai acabar explodindo. Ele não imagina que vai chegar a esse ponto. Então ele fica sempre relevando, passando panos quentes, até que quando vê, o divórcio chegou. Mas nesse caso, eles já chegaram a uma condição de ficar 7 meses dormindo separados. E às vezes a pessoa vê assim, o barco está afundando e não consegue reagir. Por isso o podcast, a gente está mostrando a experiência dessas pessoas, porque ela precisa reagir. Você está vendo que a coisa não está dando certo, está afundando, o problema nunca é resolvido, o tempo está passando. Não tem como não chegar ao divórcio se alguma coisa não for feita. Né? Tem que desmanchar os nós, né? Tem que parar para conversar, resolver, deixar para lá não vai resolver. O tempo também não resolve. Então, o problema no casamento, o casal tem que resolver. Então, a gente tem que entender isso, que o tempo não vai resolver. A gente vai falar disso também nesse podcast. E o pensamento que você ia falar, o que era? Uma frase que a gente nunca deve colocar dentro do casamento é: isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa de quem não quer responder, quem não quer resolver o problema, então a pessoa não tem uma explicação lógica. É isso que vai passar pela cabeça da mulher, né? Ele não tem o que falar, então ele vai dizer que é coisa da minha cabeça. E aí, quando chegou no pior, olha só. Quando eu descobri a traição, que eu fiquei sem chão, eu pensei em desistir da vida. Cheguei até a fazer uma carta, despedir do meu filho. Falei, pra mim já não dá mais. E ele a mesma coisa, né? Após o descobrimento também da traição, meu mundo desabou. Eu também pensei em jogar o carro no abismo, debaixo da carreta, que eu sempre trabalhei viajando. E assim, eu sabia que não tinha mais volta. Né? Quando eu cheguei na minha casa, as coisas já estavam todas arrumadas, ela tinha tirado todas as minhas roupas. E aí eu fui para casa dos meus pais. Está vendo por que você não pode deixar para depois? Quando chegou no fim de tudo, aí chega a separação, quase que ela tira a vida dela, e ele a mesma coisa. Não ia ser apenas uma separação, que já é uma tragédia. Era para ser uma tragédia muito maior. E o filho fica aí, sendo criado por parentes, por avós, por tios. Olha a situação. Não deixe chegar longe. Se chegou, aprenda no podcast como resolver isso. Quarta-feira nós vamos estar com esse casal, então, que vivia de aparência. O casal de rede social, só era casal na rede social. Fora da rede social, era só gritarias e brigas e ofensas, e isso aí que nós vamos ver. Quarta-feira, 9h30 da noite, podcast Vencendo o Divórcio. Até lá. Até lá.